FM. Queria que você falasse um pouquinho sobre como você viu o jogo, especialmente a fragilidade do adversário. Com 35 segundos o Atlético já vencia a partida, e como você usou isso também para preparar o time para a sequência, já que no próximo jogo você não vai ter o Lianco, acabou perdendo o Alan Franco também. Na verdade, nós preparamos o time em cima dos resultados que a gente viu aí ao longo da Sul-Americana e da Libertadores também, todos os jogos apertados. Teve uma vitória do Inter com 3 gols, até a hora do nosso jogo. O resto tudo vitória com apertado, derrotas inesperadas. Então a fragilidade, entre aspas, é você que faz com a tua imposição, com o teu jogo, com a tua dedicação, entrega durante a partida. E nós fizemos isso, principalmente no primeiro tempo, criamos bastante, fizemos o resultado do jogo. No segundo tempo, mesmo que você não queira, é normal que tenha uma apatia um pouco maior, como houve no segundo tempo, mas de qualquer forma, uma boa vitória sem tomar gol era o que a gente precisava. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Hoje você fez ali a opção pelo Rubens no meio campo. Você vinha elogiando o Rubens aí nas últimas entrevistas. Queria que você falasse o que você ganha com o Rubens em relação ao Gabriel Menino, se você gostou do que viu ali da entrada dele, dessa participação. Não vou falar em relação a outro jogador, mas o Rubens, ele me dá muita consistência no meio campo, competitividade, um jogador muito dinâmico, competitivo, importante para nós na recuperação de espaço, na perda de bola que a gente tem, a recuperação dele. É um jogador polivalente também, faz tanto o segundo como o primeiro quando o Alan Franco saiu, e pouco a pouco ele vai ganhando o espaço dele ao natural dentro dos treinamentos e dos jogos. Cuca, boa noite. Giovana Oliveira, da Rádio Transamérica. O Atlético foi pro intervalo já vencendo por 3-0 e tá um placar bem vantajoso. Queria que você falasse um pouco sobre as mudanças no segundo tempo que você propôs e você não ter optado pelos jovens, né? Como o Ivan Roman, Patrick, o João Marcelo, e sim por jogadores que já são mais experientes, já que é um jogo, querendo ou não, mais propício para ganhar minutagem. Depende o aspecto da visão sua, né? Você tem que dar minutagem a todos, né? Não só ao Patrick, ao Ivan Roman, ao João Marcelo. Você tem que dar minutagem aos que eram titulares e que hoje já não estão titulares também. Ficaram outros jogadores que eu não pude pôr, como o Igor Gomes, por exemplo, um jogador que sempre tem entrado, Fausto Vera, que podia acrescentar também nesses meninos. E para mim não tem diferença se é menino ou se é mais veterano. Eu vou pôr aqueles que eu acho que tem a necessidade maior de jogar, para a gente encorpar mais o nosso elenco. E eu acho que as mexidas nesse aspecto, foram todas certas. Cuca, falando sobre a ausência da torcida hoje, foram 3 jogos essa semana, pela Libertadores e 2 pela Sul-Americana, né? Ontem o Cruzeiro e hoje o Atlético, todos com portões fechados por conta do uso de sinalizadores. O PVC, durante a transmissão, ele fez uma pergunta, deixou no ar, que eu quero repassar para você. Será que um dia, quando que a gente vai ver um jogo de portões fechados por conta de racismo e não só por conta de sinalizadores? Você, como torcedor, você fica revoltado com essa posição, essa punição? Lógico que fica, né? Outro dia teve um jogo no Campeonato Paulista, na final do Campeonato Paulista, que acenderam todos os sinalizadores ao mesmo tempo. E sabe o que o árbitro fez? Deixou o jogo fluir. O que aquilo interferiu no jogo? Palmeiras e Corinthians interferiu. É errado, mas isso aí não é o maior erro que se tem. Você tem razão quando fala em racismo, né? E a Conmebol passa a mão praticamente em cima, né? Dando uma pequena multa ou fazendo uma carta e coisas assim. Por isso que não resolve de uma vez para sempre, né? O sinalizador vai resolver, porque se acenderem vão ser punidos, né? Agora a punição devia ter para o racismo também. Portão fechado, não sei se seria o ideal, mas eles deviam buscar aí alguma coisa nesse aspecto.
Cuca, boa noite. Vinícius Andrade, de O Tempo Esportes. Hoje você tinha no banco como opção para o ataque o João Marcelo, se a gente considerar o Bernard também como meio atacante, com a lesão do Júnior Santos, o Palácio também está lesionado. Você pensa em aproveitar algum garoto da base neste momento? Você até acompanhou, né, o clássico entre Atlético e Cruzeiro do Sub-20. Você acha que tem alguém em condições já para poder suprir essa lacuna hoje do elenco? Eu acompanhei ontem Sub-20, acompanhei hoje Sub-17 hoje, e a hora que tiver alguém que esteja no time de ser aproveitado, pode ter certeza que eu vou aproveitar, mas ainda não temos. Boa noite, Cuca. Juan Brito, do Portal Fala Galo. Cuca, e aí falando em relação ao próximo jogo contra o Vitória no domingo, o Lianco não vai estar à disposição, pois ele cumpre suspensão. E no jogo de hoje a gente teve a entrada do Vitor Hugo na vaga do Lianco. Eu gostaria de saber se é a tendência que aconteça isso no final de semana, uma dupla de zaga formada com o Júnior Alonso e com o Vitor Hugo, ou se o Román ou o Rômulo podem ganhar uma oportunidade. Obrigado. Nada. O Román, ele tem 18 anos, ele veio para amadurecer, para ganhar a experiência de vida. Ele já jogou lá, sim, já jogou, mas são outras condições. A gente está acompanhando ele do dia a dia. Ontem ele jogou o clássico com o Cruzeiro. Ele está ganhando performance, minutos, né, experiência num país diferente. A gente não pode querer que o menino entre hoje numa condição em que a gente entende que não é ideal. Então tem que ter paciência, tem que ter calma. Eu estou vendo bastante gente já. É a terceira pergunta que tem em cima desses meninos, né? E a gente vai fazer o que é certo, o que é correto, escolher as melhores opções. Não é porque entrou hoje o Vitor Hugo que eu vá pôr. Eu pus por uma questão de poder observá-lo. A gente tem o Rômulo, que também está nesse leque de opções que a gente tem para poder utilizá-lo também. Vamos pensar bem. Cuca, boa noite. Thiago, do canal Thiago de Araújo. Queria falar da primeira volância, né? Desde que você chegou, o Alan Franco assumiu essa titularidade, hoje saiu até preocupante, né? Saiu chorando. Primeiro, se tem alguma novidade sobre isso e se você está satisfeito com essa posição, tendo em vista que ele jogava mais avançado em outras situações, foi recuado para jogar nessa posição. E você tem o Rubens, por exemplo, que tem propriedades desconstrutivas extremamente interessantes. Se tem a possibilidade também dele fazer essa função. Obrigado, viu? Sim, a gente está muito contente com o Alan Franco. Uma pena ele ter machucado, ele machucou numa dividida. Infelizmente acontece, vamos ver. Pode ser que ele melhore rápido. Tem o Rubens que a gente está pondo aí e a gente tem criado alternativas nessa posição, que é uma posição carente, né? E nós temos trabalhado em cima desses jogadores que a gente tem. Cuca, boa noite. Paulo Roberto, da Rádio Montanhas Flash Minas. Eu vou voltar na situação do zagueiro. O Vitor Hugo entrou, faltando poucos minutos, até estava no aquecimento antes do intervalo, e você colocou no lugar do Lianco pelo lado direito. Ele teve algumas dificuldades, houve a inversão pelo lado esquerdo. Você vê dificuldade em atuar com dois zagueiros com o pé esquerdo predominante, já que o Lianco está fora contra o Vitória? Sim, boa pergunta. Joga-se com dois zagueiros de pé direito também, né? Muitos times jogam. Você pode jogar com dois de pé esquerdo. A gente trabalhou um pouco com o Vitor Hugo fazendo a direita, como ele estava frio e não se adaptou logo a isso, nós trocamos de lado com o Alonso. A gente pode sim jogar com os dois. Vamos ver com calma. Temos mais amanhã e sábado de treinamento para definir o time. Boa noite, Cuca. Fael Lima, da TV Alterosa. Como complemento da pergunta do Thiago, queria que você fizesse um raio-x na volância do Galo. O Alan Franco não havia jogado dessa maneira no clube ainda, o Rubens não havia jogado também, o Fausto Vera foi pouco utilizado e o Patrick você testou por alguns minutos, porém nos últimos jogos a gente não tem visto ele. Como que você encara peça por peça, até para que a torcida entenda o funcionamento de cada peça no olhar do Cuca? Não é peça por peça, eu encaro em cima do que eu vejo em treino. Eu escalo meu time em cima do que eu vejo nos treinamentos. Quem treina melhor joga. Ok, gente. Obrigado pela noite. Tá encerrada aqui então a entrevista